Olá, pessoal! Eu voltei para falar para vocês como vocês devem proceder quando houver o crescimento de algum micro-organismo na urina que você está analisando. Muitas pessoas ficam em dúvida, às vezes entram em desespero, porque cresce micro-organismo ali que você não sabe se é infecção, se é contaminação, você não sabe que bactéria que é aquela. Mas vocês não precisam desesperar, vocês têm que ter muita paciência, porque dentro da microbiologia a gente tem que ter muita paciência e atenção e procurar saber mesmo, investigar que tipo de micro-organismo é aquele e se ele é relevante para você fazer uma identificação em antibiograma. Você precisa analisar para ver se houve crescimento de um ou mais tipos de colônias de bactérias, porque a gente tem que tomar cuidado com culturas polimicrobianas, quando há crescimento de três tipos de colônias diferentes ou mais. Porque geralmente culturas polimicrobianas são oriundas de contaminação, não são provenientes de infecção. Geralmente é contaminação, sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não liberar um laudo errado e o paciente ter que fazer um tratamento sem precisar daquele tratamento. Ainda mais nos dias de hoje, em que tá tendo uma resistência enorme aos antibióticos, né? As bactérias estão muito resistentes aos antibióticos e a tendência é só piorar, infelizmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente não contribua para esse aumento de bactérias resistentes aos antibióticos, né? Para a gente não contribuir dessa forma. Porque se a gente libera um micro-organismo que não é relevante, que não faz parte, que não é infecção, e o médico trata, o paciente ele vai estar tomando antibiótico sem necessidade, né? Então, a gente tem que verificar se há um ou mais tipos de colônia. A gente precisa de ver se as bactérias são patogênicas ou se elas fazem parte da microbiota habitual. As bactérias patogênicas que são mais frequentes encontradas em infecções do trato urinário são a Escherichia coli, a Klebsiella sp, o Enterobacter, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus a gente encontra também. Os saprofíticos é muito comum em mulheres sexualmente ativas, né? Ultimamente temos encontrado com mais frequência a Pseudomonas aeruginosa, a Acinetobacter baumannii. E as bactérias que fazem parte da microbiota habitual são os Bastonetes gram-positivos, porque ali na hora da coleta, a urina entra em contato com o trato genital, né? Entra em contato com as genitálias e pode ser que bactérias presentes ali, né, na microbiota habitual vão para a urina. Por isso, há crescimento desses micro-organismos na maioria das vezes. Temos também Streptococcus sp, que fazem parte da microbiota habitual também, da pele, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os Streptococcus do grupo Viridans geralmente são provenientes de contaminação. Streptococcus agalactiae não, porque não, principalmente em gestantes. A gente tem uma nota que a gente libera, depois eu até posso compartilhar com vocês essa nota, que a gente libera quando há presença de Streptococcus agalactiae em urinas, em uroculturas de pacientes grávidas. Qualquer número de colônias ali que crescer de Streptococcus agalactiae, a gente precisa liberar no laudo a identificação desse patógeno, desse micro-organismo. Porque para mulheres grávidas ele é de extrema importância. Para outras mulheres ele não tem muita importância clínica não,
mas você precisa avaliar o número de colônias, correlacionar com o exame de EAS, principalmente. Por exemplo, se houve crescimento de 100 mil colônias de Streptococcus agalactiae, a gente não pode ignorar aquele crescimento. Eu costumo olhar o EAS, correlacionar os resultados, e eu costumo ver a idade do paciente, se é paciente interno, se é ambulatorial. Dependendo de tudo isso, você vai identificar e fazer antibiograma, sim, para aquele micro-organismo. Como eu estava falando de urinas de gestante, né, crescimento de Streptococcus agalactiae em urina de gestante, quando cresce menos de 50 mil colônias, eu não faço antibiograma. Eu só faço a identificação em mulheres grávidas, prestem atenção. Eu só faço a identificação e coloco uma nota no laudo que eu posso estar informando para vocês. Depois eu passo aqui para vocês a nota. Agora, quando não é gestante, você precisa avaliar todas as outras coisas que eu te falei, que é se é paciente ambulatorial, se é paciente interno, a idade. Você precisa também, é muito importante também você conferir histórico de uroculturas mais recentes. Isso não só para o Streptococcus agalactiae, isso para qualquer outro micro-organismo. Você não vai chegar ali e fazer de cara se cresceu 50 mil colônias, menos de 50, aliás, porque eu costumo fazer de 50 mil para cima, né? Se cresceu menos de 50 mil colônias, você precisa verificar o que está acontecendo ali com o paciente para que tenha tido aquele crescimento daquele micro-organismo. Então, por isso que você precisa ver tudo isso que eu falei. E o histórico é uma das coisas que você também pode fazer, que é interessante você fazer. Se tiver um histórico de uma urocultura mais recente, você vai saber se, às vezes, o antibiótico que o paciente tomou da última vez que teve uma infecção de urina não foi eficaz, por isso está repetindo o exame, e ainda houve crescimento desse micro-organismo porque ele precisa tomar outro antibiótico, às vezes tomou por conta própria o primeiro antibiótico, então precisa de tomar outro, um eficaz, né? Então a gente tem que avaliar tudo para que a gente faça um laudo bem feito para auxiliar mesmo no tratamento do paciente. Se houver um crescimento relevante, né, se você vê que aquele micro-organismo é relevante, se ele pode ser mesmo causador de infecção, você precisa fazer a identificação e antibiograma desse micro-organismo ou de 2 micro-organismos. Eu não costumo fazer acima de 2 micro-organismos, porque como eu havia dito antes, acima de 2, 3 micro-organismos é uma cultura polimicrobiana que na maioria das vezes está associada à contaminação. Então eu costumo pedir uma recoleta para confirmar o resultado, porque se realmente for uma infecção, vai haver o crescimento, às vezes da bactéria que está causando a infecção, e aquela que havia crescido anteriormente, não vai crescer mais, porque ela era só uma contaminação mesmo. Então, eu costumo pedir uma recoleta para ter certeza do resultado. Deixa eu ver aqui. Então, você precisa fazer a identificação quando você não sabe o que é, né, aquele micro-organismo. Em culturas manuais, por disco de fusão, a gente usa o Rugai modificado, ele é bem comum para usar para fazer identificação. A gente usa a ureia e o citrato. E para cocos, a gente utiliza água oxigenada 10 volumes para realização da prova da catalase e um caldo rico de BHI mais plasma do paciente. Eu gosto de fazer isso é a prova da coagulase. Eu gosto de fazer a coagulase em tubo,
Então eu coloco um pouquinho do BHI, coloco a bactéria e depois o plasma de paciente, algumas gotinhas do plasma, deixo na estufa por algumas horas para depois fazer leitura. Essa é a provinha da coagulase. A prova da catalase é para identificar se é um Streptococcus ou um Staphylococcus. O Staphylococcus, quando é catalase positivo, borbulha, né? Ali há uma reação da bactéria com água oxigenada, então forma umas bolinhas, mostrando pra gente que é o Staphylococcus. Quando não há formação dessas bolinhas, é um Streptococcus. E quando eu tenho dúvida se é um Streptococcus do grupo Viridas ou se é um Enterococcus, eu faço a prova da bilisculina. Quando a bilisculina é positiva, ela fica com uma cor escura, é um Enterococcus. E quando ela é negativa, quando não há mudança de cor, é um Streptococcus do grupo Viridas. E depois que eu faço a identificação, eu preciso fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que é o antibiograma. Por disco de fusão, eu utilizo o meio Miller-Hinton. Existe também o meio Miller-Hinton mais sangue, que eu gosto de utilizar ele para fazer antibiograma de Streptococcus e de Enterococcus, porque no Miller-Hinton convencional, os halos eles ficam muito claros quando é esse tipo de bactéria. Então, no Miller-Hinton mais sangue, eu consigo ter uma visualização melhor do halo, eu consigo medir o halo de forma correta e para fazer a liberação certinha ali dos antibióticos, né? E utilizo o Miller-Hinton para as demais bactérias. Então, Miller-Hinton mais sangue para Streptococcus e Enterococcus e Miller-Hinton convencional para as demais bactérias. E contaminação, eu já falei para vocês sobre a cultura polimicrobiana, que vocês devem tomar cuidado, porque se cresceu mais de 2 colônias, 2 tipos de colônias, 3 tipos de colônias, 4, é sim uma cultura polimicrobiana e é quase certeza que aquilo ali é uma contaminação. Pode ser que há uma bactéria ali, sim, que está causando infecção. Depende muito do EAS do paciente. Às vezes você olha o EAS, está super alterado, mas tem 5 tipos de bactérias. Então, não tem como a gente dar importância para 2 bactérias ali e ignorar as outras 3. Então, eu costumo pedir uma recoleta para poder confirmar o resultado, porque se a paciente fizer a higiene correta da próxima vez, os micro-organismos contaminantes eles não irão crescer e irá prevalecer o micro-organismo infectante. Então, vocês devem sim tomar muito cuidado com culturas polimicrobianas. Sempre verifiquem o EAS para correlacionar esses resultados. O EAS é de extrema importância para você dar continuidade no seu exame de urocultura. Caso o paciente não tenha feito o EAS, você precisa de pensar um pouquinho mais, que é fazer tudo aquilo que eu falei para vocês, é ver histórico de urocultura ou de outros EAS, se fez na mesma semana, dá para vocês ter uma noção, né? Vocês precisam de ver a idade do paciente. Por exemplo, se é uma criança que que teve que fazer a coleta em um saco coletor, se cresceu 3 micro-organismos, é certeza que aquilo é uma contaminação. E o EAS deu normal, é certeza que é uma contaminação. Então, é por isso que é muito importante vocês verem idade, consultarem histórico e olharem principalmente o EAS. E uma cultura negativa é quando houve um baixo número de colônias, abaixo de 50 mil colônias, eu só faço se o EAS tiver dado muito alterado
e for uma criança, ou um idoso, ou um paciente interno, eu faço. Quando é uma urina de 30 mil, 40 mil colônias. Geralmente, quando isso acontece, eu vejo que aquilo ali pode ser sim uma bactéria proveniente de contaminação. Eu costumo entrar em contato com o médico para poder entender o que está acontecendo com o paciente e pergunto se o médico quer que eu faça ou não a identificação e o antibiograma. Se ele prefere que eu já faça ou se ele prefere que eu peça uma recoleta para ter certeza daquilo. Mas eu só entro em contato com ele, eu só acho isso relevante quando cresce menos de 50 mil colônias, quando o EAS está bem alterado ou quando é um paciente interno, idoso. Então, por isso que vocês têm que fazerem a junção de todas essas coisas para fazer um exame bem feito. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Eu creio que às vezes o que eu falei pode gerar dúvidas, ter gerado dúvidas, né? Porque eu falei só um pouquinho de cada coisa. Eu não entrei muito em detalhes porque é só uma introduçãozinha mesmo à orocultura para vocês entenderem como funciona. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem me perguntar, pode perguntar para o Leandro, ele me pergunta e eu soluciono a dúvida de vocês. E eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho na rotina de vocês e muito obrigada pela atenção. Um abraço.